E hoje eu queria trazer para a gente, muito rapidamente, uma das falas mais lindas de Jesus, né, que toca o nosso coração de uma maneira muito profunda. Aliás, o que de Jesus não toca o coração, né? É até difícil falar assim. Mas quando ele diz assim: aonde estiver o vosso tesouro, completa, lá estará o vosso coração. Guarda isso. A humanidade está doente há muito tempo. Nós fazemos parte da doença e da cura de maneira simultânea. E aí é que está o grande detalhe, né? Qual do lado que a gente tem atuado mais? Aonde que a nossa consciência, desperta ou adormecida, tem se conectado mais ou menos? Onde que está o nosso coração? Qual que é a nossa proposta aqui na Terra? Em uma das parábolas do Evangelho mais lindas, mais profundas, Jesus ele traz um ponto de contrassenso. Eu não sei se eu contei isso aqui ano passado, em outros momentos eu tive aqui, mas isso é real. Quando eu tinha 11 para 12 anos, foi a primeira vez que eu li a parábola dos talentos, né? E aí eu achei que a Bíblia estava errada, assim, tinha um preço errado. Muito engraçado lembrar disso. Então, gente, errada na Bíblia. Porque Jesus ele conta a célebre história, está lá em Mateus 20, ele conta a célebre história, não, de um senhor que ele sai para fazer uma viagem. Então ele chama 3 dos seus servos e ele pega, um talento que era a moeda da época. Então ele pega um talento, dá um, pega 2 talentos, dá outro, e pega 5 talentos e dá um terceiro. Passa um tempo, Cristo fala que esse senhor volta, e ele era muito duro, muito ríspido. Então ele fala que aquele que tinha 5, sem pestanejar, fala: Senhor, peguei, investi, multipliquei os 5 talentos que me deste, toma aqui outros 5. Ó, servo bom e fiel. Aí agradeceu. Aí o 2, Senhor, os 2 que me destes fiz da mesma forma, tome aqui os outros 2. E aí o Cristo conta que aquele terceiro, medroso, fala assim: olha, eu sei que o senhor é bravo, sou exigente, fiquei com medo, não queria perder, eu enterrei meu talentinho, eu botei meu talento enterrado. E aí Jesus dá uma lavada no sujeito, através da história, falando que o Senhor vai e fala assim: se sabes que eu sou exigente, se sabes que eu esperava mais, por que fizeste isso com o seu talento? Ele vai pegar o primeiro talento e dá aquele que tinha 5 e tinha multiplicado. E aí vem a frase agora do Cristo, que deu um nó na minha cabeça de menino, que eu achei que tinha errado na Bíblia. Porque está lá escrito: aquele a quem mais tem, mais ainda lhe será dado. Mas aquele que pouco possui, o pouco que lhe resta lhe será dado. Eu falei: está errado, não pode. Porque eu aprendi que quando a gente tem mais, você vai dar, não pode. Mas tem, vai ter dado? Não, quem tem que doar. E demorou um tempo para entender a profundidade da fala do Cristo. E aí é que entra a transição planetária, e entra o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento da história humana tão importante para todos nós. Porque, gente, na lógica material, realmente a minha cabeça de menino está certa, Se você tem $20, $20, chique, estou nos Estados Unidos, Então você tem $20, aí você pega e dá $5 para alguém, quanto que fica? 15, bora, sem medo, quanto fica? 15, Quer dizer, eu dei, fiquei com menos. Só que na lógica espiritual é o oposto. Literalmente é o oposto, é facilmente de entender. Quer ver? Eu chego para vocês aqui, todo cheio de felicidade e alegria, e falo: ei, gente, boa noite. E vocês? Boa noite. Eu não sei exatamente quantas pessoas tem aqui, vou chutar, sei lá, 70. Você veja, eu ofereci boa noite, eu ouvi 70 retornos. Isso é uma alavancagem espiritual extraordinária. Entende? Aí eu chego aqui e faço alguma coisa boa, aí você tem 70 pessoas orando para mim. Eu sou fazendo uma coisa boa e recebo 70. Olha como é inversamente proporcional o processo. Então aquele que pouco possui o que? Aquilo que lhe falta. Agora imagina o oposto: eu chego aqui cheio de mau humor, de tristeza, de angústia. O que vai acontecer comigo? Vou ficar mais isolado, porque eu vou ficar num canto, As pessoas vão vir conversar comigo, mas eu vou me afastar, sabe? Eu sendo invejoso, egocêntrico, eu vou afastar. Então o pouquinho que eu ainda tenho vai ser tirado de paz. Então a matemática espiritual, ela é diferente da matemática humana, completamente diferente. E aí o Cristo faz esse retorno incrível. Muito embora ele tenha mencionado antes dessa história no próprio Evangelho de Mateus, essa fala profunda.
Onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Junta tudo. Onde que está o teu tesouro? O que é mais caro para a sua vida hoje? O que é mais caro? Poder, fortuna, fama, sei lá, matéria, sobreviver? Você é a pessoa da parábola que pega o talento em terra ou é aquele que investe? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós estamos mais para aquelas pessoas que temos a atenção de fazer o que está no nosso alcance para construir um mundo melhor, ou nos acomodamos às nossas deficiências e dificuldades e a gente se esconde atrás delas? Esse é o ponto. Então, gente, a nossa humanidade está doente. Nós temos hoje mais de 10 focos de guerra no mundo. Uma iminência contínua há alguns anos de que a Terceira Guerra Mundial possa se estabelecer, faltando um rastilho de pólvora. Não tenho dúvida nenhuma do trabalho hercúleo do mundo maior para evitar essa tragédia humana. E a gente vai batendo na trave, É a nossa humanidade. Sabe, não é com o outro, porque não cai uma bomba na nossa cabeça. Não tem como o mal ou o bem, né, acontecer a alguém sem que isso nos atinja. É sistêmico. Porque pensa bem, no planeta todo você é uma célula, eu sou uma célula. Uma célula doente dá câncer. Uma neoplasia começa assim. Uma célula enferma, ela se reproduz de maneira anômala e a gente sabe exatamente o que isso pode levar, o que acontece. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente, no tecido humano, existencial, planetário, cada um de nós é uma célula que precisa despertar. Então essa história fiada que muita gente preguiçosa fala, isso não é comigo, é sim, sempre foi e vai ser. Claro que é. Sempre é com você, sempre é com a gente. Mas eu não posso fazer nada. Pode sim, claro que pode. Aliás, é só quem pode. Porque literalmente toda mudança grande, gente, começa com pequeno, sim ou não? Sim. Veja, todo ditador de qualquer lugar do mundo nasceu numa família. Como é que foi a família dela? Toda pessoa agressiva, ela poderia talvez ter tido outro tipo de experiência num ambiente mais saudável. Talvez não tenha tido. Então, hoje, os seres que vão ser responsáveis pela condução do planeta, que estão encarnados, ou são jovens, são essas crianças, né, que vêm todas felizes, imagina, criança, sexta-feira à noite, para poder assistir. Eu fico numa alegria quando eu vejo, eu falo isso com o pessoal lá, porque os amigos espirituais me falaram, você vai conhecer, antes de eu começar a viajar, você vai conhecer várias crianças do mundo novo, na transição planetária, você vai reconhecer uma por uma. E a primeira que eu vi foi na Espanha. Foi na Espanha, num tratamento, numa luz. A mãe entrou na hora do tratamento, e uma senhora super simples, sabe? Não sei, super simples, vestida de maneira muito simples. E aí ela entrou e a luz irradiava da menina. A menina devia ter tipo uns 4 anos assim. E eu não me esqueço de jeito nenhum, porque emanava uma energia tão boa. E aí o amigo espiritual falou, tá vendo? São esses espíritos que vão mudar tudo. Mas para eles mudarem, vocês têm que fazer a parte de vocês. É uma ponte. E de lá para cá, o Senhor da vida tem me permitido encontrar várias. Você vê que é engraçado, né? Hoje a gente tem várias crianças, elas querem escutar as pílulas. Para, né? Menino de 8, 9 anos, 4 anos. Estava fazendo um seminário outro dia lá no Brasil, tinha um menino de 5 anos ficando na palestra o tempo todo. Lá em Fortaleza, a menina ficou o tempo todo, 6, 7 anos. E aí quando terminou, a mãe veio me falar assim, olha, ela que pediu para eu vir aqui hoje. Estou falando sério, se fosse um, sabe, exceção. Não, besteira, se fosse outro. Eu estava em Contagem, e aí uma senhora veio no meio da palestra, a gente falando sobre Francisco de Assis, e ela veio no meio da palestra, na hora do intervalo, né? E aí falou assim, ela está com o bebezinho no colo. Aí ela falou assim, Ricardo, essa criança sempre te escutou. Aí eu, que bom, fico feliz, né? Aí ela, fala bom dia pro menino. Juro por Deus, eu todo constrangido, porque o bebê estava dormindo, né? Meu Deus, mas vai acordar. E aí o pai estava do lado. E aí o pai abriu um sorriso e fez assim, tipo assim, pode falar. E aí eu, tá bom. Eu, olá meus queridos amigos, bom dia. Gente, eu juro por Deus que quem estava assim, abriu o olho e deu um sorriso. Juro. Não acreditei. Aí você vê a história dos gatos, dos cachorros fazendo evangelho. Antes, a primeira vez que me falaram isso, eu falei, como eu amo animais, então a gente acaba, para, até parece, né?
Mas assim, cara, na hora do evangelho, no lar e tal, lá meu gato pula em cima da cama e para assistir. Ah, meu cachorro fica lá do lado e ele para ouvir. Eu, que bom, né? Sério, mas não acreditava nisso não. Foi tanta gente falando. Aí os meus começaram também a fazer a mesma coisa. Isso é energia. Então cada um de nós vibra e é responsável pela energia que emite ou deixa de emitir. Aonde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Gente, isso é muito sério. Não se omita. Sempre é com você, conosco, sempre. Sabe, a qualidade da nossa presença, da nossa atenção, da nossa capacidade de amar, muda absolutamente tudo ao nosso redor. Ou não. Entende? O olhar cândido, carinhoso, afetuoso, muda tudo ao seu redor. Ou não. Então, o tratamento espiritual, ele não acontece aqui. Ele acontece no dia a dia. É isso, né? Que o Dr. Fritz sempre menciona, meu filho, é todo dia. As pessoas vêm em busca de milagre, elas não entenderam que o milagre é elas fazerem a parte delas. Eu me lembro disso, a gente estava em São Domingos do Prata. E aí, a primeira vez que ele falou isso, muitos anos atrás, e realmente, né, tinha uma plateia grande e tal, e dava para ver pessoas muito doentes, era uma plateia que tinha muitos senhores, né, muita gente, muita dor física. E aí dava para sentir nitidamente aquela sensação de esperança, desespero, tomara que saia a minha dor, a minha dor, a minha dor. Ele falava, tá vendo? A maioria aqui, ninguém quer melhorar espiritualmente, quer jogar a dor fora. Não entenderam nada. Eu, qual? E aí você vai parando para poder pensar. Porque o que é o tratamento espiritual? É o tratamento do Vem comigo, vai. Do espírito. O corpo vai junto, mas é o espírito. Porque a gente está aqui só de passagem, né? Nosso espírito não. É só mais uma viagem de várias que tivemos e várias que teremos. Só de passagem. Então, quando a gente se esquece disso, inverte as polaridades e coloca o foco no lugar errado, a gente deixa de aproveitar a existência, gente, na intensidade que poderia. Lembre-se disso. Floresça onde Deus te plantou. Por mais que às vezes seja estranho e a gente resiste em aceitar, aprenda a florescer onde Deus te plantou. As pessoas vivem sempre nos perguntando sobre como eu encontro a minha missão. Começa a olhar onde você está plantado e se pergunta, você está cumprindo o que você já pode cumprir agora, onde você está nesse instante? Porque não adianta, né? A gente está aqui pensando em ter uma vida melhor lá na frente, mas eu não consigo tirar o melhor de agora. Não é? Eu não consigo me conectar com a presença sagrada do divino na minha família, no corpo que eu tenho hoje, no pouco que eu tenho. Então, como que eu vou fazer por merecer ter o muito? Então, entende? A cura dessa falta de percepção é que vai ajudar a humanidade a se curar. Essa cura de desconexão é que é necessária. Porque enquanto você se sentir desconectado, eu me sentir desconectado, eu achar que é o Espírito que me cura, que é Deus que vai aparecer na minha frente, você não entendeu nada. Ele deu livre-arbítrio para nós por algum motivo, né? Então, educar essa nossa vontade, educar a nossa essência é muito importante. E a nossa humanidade precisa disso. Floresça onde Deus te plantou. Nós precisamos fazer isso. Quem mora aqui nos Estados Unidos? Que eu sei que a gente está viajando, mas quem mora aqui? Pergunta. Vocês acham que vocês estão aqui por acaso? Não. Claro que não. Com certeza cada um tem uma história para estar aqui. São as desculpas, né? Eu tive que fugir do Brasil por causa das situações. Vim porque minha filha. Vim para estudar, conheci não sei quem. Não, você veio porque aqui é seu lugar por hora. Então faça valer a pena, para a gente não virar um sanguessuga. Que é que os amigos espirituais falam muito sobre isso, né? Porque o sanguessuga, ele vai lá e suga, ele não quer deixar nada em troca. Se você está encarnado num outro país nesse momento, então dê a esse país aquilo que talvez a gente tenha tirado lá atrás. E a gente voltou para cá para devolver. Do mesmo jeito que vai um monte de estrangeiro para o Brasil, que se entender o papel dele, não vai ser sanguessuga, vai doar. Porque a vida é uma troca. A gente troca. O tempo todo. Então floresça. Você está plantado aqui por enquanto? Floresça aqui.
Se chegar a hora de trocar o processo, você vai florescer em outra cidade? Floresça lá. Se voltar para o Brasil, vá florescer no Brasil. Mas lembre-se, não deixe a moeda enterrada. Lembra da moeda enterrada de Jesus? O que é isso? É uma missão, né? Isso não é comigo. Ai, que preguiça de estudar. Ai, que bobagem. Ai, eu não posso fazer nada. Ah, não, se Deus quiser, eu vou te contar, viu? Se Deus quiser, realmente, é Deus que quer que eu seja preguiçoso, não faça por onde as coisas, né? Mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus quiser... Não é se Deus quiser. É se eu quiser por onde. É diferente. Então, essa autocura, gente, ela é fundamental. Não importa a idade que você tenha na Terra. Esse despertar espiritual pode vir na menininha de 8, 9, 10 anos, pode vir no adulto prestes a desencarnar com 90, ou pode passar a vida toda dormindo. E, mais uma vez, volta para o mundo espiritual e fica andando na roda gigante, só rodando. Aí você chega lá e eles vão perguntar para nós a mesma coisa. E aí, que fizestes de especial? Aí a gente olha e fala, que é isso? Aí ela fala assim, não tinha muita coisa para fazer de especial não, eu tive que mudar para os Estados Unidos, não tinha que trabalhar, estava procurando meu green card, estava lá, quando eu cheguei olhando as roupas na roça, só quando chegou, porque eu estou ficando habitual, né? Assim, para um lado e para o outro. Gente, não importa onde a gente esteja, todos nós podemos fazer algo de especial, lembra disso. Nosso tempo aqui é muito curto, então não dá tempo de ir além, mas guarda isso com você. Para de esquecer a sua essência divina. Quem falou isso foi Jesus. Vós sois deuses. Um dia, filhos, fareis aquilo que faço muito mais. Está no Evangelho de João. Você acha que Jesus é mentir? Vós sois Cristos em potencial. O Buda falava da nossa semente búdica, o nosso despertar átmico, né? A nossa essência verdadeira. Então, gente, no meio dessa transição planetária, por mais que a gente tenha o perigo de uma terceira guerra mundial, a gente também tem o grande lampejo do despertar mundial acima de todas as coisas. Lembremos-nos que a flor mais linda que o Senhor da vida colocou no planeta nasce num pântano. A flor de lótus, que por excelência é o simbolismo, né, do despertamento espiritual superior, nasce num pântano. Então lembre-se, não tem lótus sem pântano. Não tem lótus sem pântano. Então, se você acha que você está num pântano em alguma área da sua vida, lembre-se, é nele que a flor de lótus nasce. Se você deixar, se eu deixar. Então, no final das contas, quem se cura ou se adoece somos nós. Não tem nada a ver com os outros. Para de se iludir com isso. Não tem nada a ver com Deus. Quem se cura ou se adoece somos nós. As nossas escolhas, as emoções que a gente carrega, né? O direcionamento ético, moral que a gente abraça, ou não, né? A forma de viver que a gente sustenta, ou não. E guarde isso com você com muito amor e carinho. Sempre é hora de mudar para melhor. Sim ou não? Sim. Sempre. Lembra disso. O universo é um lugar seguro, em que todas as energias confluem para o seu bem-estar. Mesmo que a gente se esqueça disso. Você tem que repetir isso. O universo é um lugar seguro para mim. Tudo conflui para o meu bem-estar. Porque tudo vem de Deus. E nada que vem de Deus pode ser imperfeito. Então eu estou com problema de conexão. Mas a energia é perfeita. Não é? A dose de amor, ela é perfeita. Então eu posso ajustar a minha sintonia. Isso é reforma íntima. Por isso que a gente pode ter várias mortes existenciais na mesma vida. E eu vou contar um negócio para vocês. Se você não tiver vários velórios existenciais na mesma vida, a vida não aconteceu. Velório existencial, sabe aquele período de deserto que a gente passa? Aqueles instantes que você fala, nossa, que dor, que sofrimento, a famosa noite escura da alma, Dark Night of Soul, né? Ai, aquela sensação de eu não sei o que está acontecendo. Em Minas a gente fala disso com muita mais sabedoria. É mais fácil. Então, assim, aquela coisa, sensação de confusão, mas na hora que você dá um passo à frente, você olha para trás, vê que melhorou.
Então isso pode vir de diversos momentos, e não adianta. Todo ser que desperta, ele deixa uma casca de consciência anterior para trás. Então a nova casca, ela é novidade, por isso que assusta. Então não tenha medo, porque muitas vezes, quando você está com mais medo, é quando exatamente o crescimento está se processando. Na hora que você tem mais dúvida, é que muitas vezes a evolução está acontecendo. Porque normalmente a certeza, ela anda de mãos dadas com a arrogância. A gente nunca pode se esquecer disso. Na transformação da comida no forno, você já tem a resposta de onde a comida vai chegar. Então pensa nisso. Às vezes o que te trouxe aqui hoje, só Deus sabe, é muito mais do que só um desejo, uma curiosidade. Talvez seja o seu convite, a sua estrada para Damasco, a nossa estrada, para o nosso despertar espiritual, para o nosso novo eu, o próximo eu, entende? Porque a gente tem várias estradas para Damasco, a gente precisa ter vários eus na mesma existência. A gente sempre está grávido de si mesmo. Guarda isso. Eu estou grávido do novo Ricardo. Nesse sentido, homem engravida, viu? A gente está grávido do novo Ricardo. E quando o novo Ricardo nascer, eu espero que ele fique grávido do outro que vai nascer em algum momento. E você sempre vai estar grávido de um novo eu. Então, abrace as mudanças. Quem ouviu a pílula de hoje, talvez vai se lembrar. Leia os sinais de Deus. Hoje nós falamos sobre sinais de Deus. Se abra para eles. Porque os sinais divinos, eles acontecem, gente, todo santo dia. As respostas vêm, por mais que a gente não enxergue. Mas eu te garanto que o problema é de conexão daqui para lá, não é de lá para cá. Se você ajustar, você vai enxergar, você vai ver, você vai perceber. Essa consciência desperta. E eu acredito que esse final de semana pode ser um presente maravilhoso para todos nós, né? Porque imagina que vibe linda, né? Que tem aqui nessa casa, que está sendo construída. Imagina só a espiritualidade amiga vibrando por nós. Então assim, aproveita hoje, quem vai vir no congresso no final de semana. Nós vamos estar aqui de novo na terça-feira, né? Para um outro estudo, outra palestra, todo mundo está convidado. Então assim, vamos fazer junto, vale a pena, né? Que esses dias, essas horas sejam maravilhosas. E especificamente, o nosso tratamento hoje também. Bom? Enfim, e aí, para a gente poder fechar, o amigo espiritual sempre pede, né? Para poder explicar alguns detalhes importantes para vocês. O nosso tratamento, gente, ele faz parte de algumas fases de despertamento. Então, o que acontece? São algumas fases. A primeira fase é a pílula. Então, aquele que realmente quer aproveitar o tratamento conforme ele se propõe, então presta atenção em cada uma dessas fases, porque você vai tirar o máximo de proveito dele. A primeira pílula inspiradora do bem, essa que eu mencionei agora há pouco. Quem que ainda não ouve, não escuta, não recebe, não conhece? Uma sugestão carinhosa, só uma sugestão, claro, se vocês acharem que vale a pena, né? Baixa o aplicativo IRM Oficial, é gratuito, é online, é feito para todo mundo. Escuta pelo menos uma vez para ver se fala o seu coração ou não. Todo dia vai ter uma mensagem, eu garanto para você que se você tiver um pouquinho de paciência, você vai falar assim, incrível, chegou conforme eu estava precisando. Então, as pílulas, e no aplicativo tem pílula em inglês, espanhol, português, alemão, italiano, francês. Então você pode até compartilhar em outros idiomas com as pessoas que você ama, que de repente você conhece em outros países. Então assim, o primeiro passo é escuta a pílula. Se fizer sentido. Por quê? Antigamente o tratamento no Brasil, a gente via, né, os pacientes toda semana. Agora não tem como, eu viajo o mundo todo, lá no Brasil como é que vê toda semana? Não tem jeito. Então a pílula é a conexão. Então todo dia, por que a gente grava de manhã, embora tenha fuso horário? Para você começar bem o seu dia. Essa é a proposta. Para que no início do dia a gente ajuste a consciência, né? Porque de repente a gente já acorda mais para lá do que para cá, para você, ajusta. Talvez por isso ela tenha funcionado. Então fica um convite carinhoso. E você que ouve dia sim, dia não, semana sim, semana não, ano sim, ano não. Não sei, só uma sugestão carinhosa. Talvez valesse a pena ouvir um pouco mais. Pra você ter ideia, ontem a gente foi almoçar num restaurante aqui perto. De brasileiro. E eu não sabia, né? E aquelas coisas da coincidência, que não era fazer coincidência, que aí, enfim, foi o banheiro, onde que é o banheiro, restroom, cadê no restaurante. Aí de repente eu ainda era um restaurante, era um food court, certo? O sotaque ficou chique. E aí, assim, e tinha um monte de comida, falei, gente, isso aqui é um self-service, é uma maravilha.
Aí eu fui e chamei o pessoal, falei assim, olha, self-service, comida brasileira, coisa saudável, dá pra gente escolher, né? Comer essas gorduras daqui e tal. E aí eles foram, acabou que a gente não foi no self-service, a gente escolheu um outro. E aí na hora que a gente foi fazer o pedido, uma brasileira. E aí ela me reconheceu. Por isso que eu vou contar essa história para vocês. E ela reconheceu, aí veio, pediu para tirar foto, para conversar, e aí me contou rapidinho a história dela. Tá aqui sozinha, nos Estados Unidos, chegou um bom tempo, falou assim, eu te acompanhei muito antes da pandemia, fazia tão bem, e depois eu parei. Eu falei com ela, eu fiquei pensando, falei, ó, quem sabe não é um sinal para você voltar a escutar. Aí ela na hora foi lá e falou, não, baixou o aplicativo, né? Falei, não, vou acompanhar. Então, talvez valha a pena. Eu sei que nós vamos para a Europa, vai ter um monte de gente lá. Do mesmo jeito, que está lá escutando as pílulas e serve de conexão. Então, fica só o convite carinhoso. Segundo passo que a gente tem do nosso tratamento, Evangelho no lar. Você pode dar o nome que você quiser. Não sei se todo mundo é espírito, se não é, mas a proposta aqui é, tenha um momento em casa com Deus. O nome que você vai dar, tanto faz. Porque a gente tem um momento em casa com um monte de coisas, né? Às vezes com fofoca, fuxico, pressa e tal. Mas tenha com Deus, ansiedade. Tem um instante para você e Deus. É um absurdo a pessoa falar que não tem tempo para isso. Aí depois reclama. Eu fico imaginando, imagina um dia você pedindo ajuda para o seu amigo espiritual e ele falou, não tem tempo. Você não tinha, eu também não tenho. Não, pode não. Tem um momento com Deus. Gente, é porque não dá tempo, mas o Evangelho é tão sagrado, mas ele é tão divino, e ele transforma a psicosfera do seu lar, ou no mínimo, da pessoa que participa com fé. Tragédias são evitadas, algumas curas feitas, ou pelo menos dores amenizadas, por causa da fé de quem faz o Evangelho. Quem não faz, não tem noção do bem que está deixando de trazer para a própria casa. Então guarda isso, traz o Evangelho no lar, para a sua casa, na sua linguagem, na sua crença, não tem problema nenhum. 3, procure na medida do possível participar de alguma instituição que te traga força, porque sozinho é mais difícil. Você já deve ter visto isso, mas você pega um graveto, é fácil quebrar, não é? Pega vários gravetos e tenta quebrar, não quebra. Então assim, eu sei que já é difícil estar fora do nosso país de origem. Cada um tem uma situação financeira, emocional, espiritual. Cada um sabe de si. Imagina só ficar sozinho. Então tenta se vincular a uma estrutura. Eu sei que algumas pessoas tendem a ser lobos solitários, né? Mas observa até que ponto que isso está te fazendo bem. Você já pensou que nem Jesus fez sozinho? O Buda não fez sozinho? Presta atenção. Nenhum grande líder espiritual fez nada sozinho. Será que você e eu somos a última bolacha do pacote? Nós é que vamos fazer? Não vai, meu filho, não vai. Então, o terceiro ponto é o estímulo de você se vincular a um grupo que fale a sua língua, a sua vibe. Sabe, tem o seu amor, às vezes você vai num lugar, você vai em outro, uma hora você vai achar. Se você tiver fé o suficiente de se conectar com o mundo maior, você vai sentir. A vida vai te guiar. E no mínimo, se você gostar desse processo, você tem a falange do bem. Que é como os amigos espirituais se intitulam nesse projeto, né? Vamos voltar conosco. Olha, tem evangelho toda sexta-feira. Desde a época da pandemia, nós fizemos evangelho todo santo dia. Mais de 1000 evangelhos durante toda a pandemia. Tá certo? Continuamos, toda sexta-feira. Tem pílula todo dia. São mais de 10 mil, está lá no YouTube. Então, no mínimo, conexão você tem. Ninguém está sozinho. E fora essa pleiade de conhecimento gigantesco, né, que o Senhor da vida nos envia. 4ª sugestão, ligada ao tratamento, muito importante. Procurar fazer uma prática social. Gente, vocês estão felizes de estar aqui? Sim ou não? Sim. Estão se sentindo bem tratados? Sim. Olha que delícia, você está vindo para receber e está sendo bem tratado. Imagina a alegria de quem está aqui para doar. Garanto que é maior que a sua. Então, se você ainda não está vinculado a algo, alguma atividade, que eu sei que boa parte aqui já tem as suas atividades, inclusive aqui nessa instituição, se vincule, gente. Porque como Francisco de Assis falava, somente um homem bom, uma mulher boa, sabe como é bom ser bom. Então assim, o bem que a gente faz hoje apaga o mal que a gente fez ontem. Então lembre-se disso, porque às vezes na correria do dia a dia, a gente se isola. Esse tal do isso não é comigo, isso não é problema meu, cuidado, viu? Porque quem pensa assim, cedo ou tarde, quando você precisar de ajuda, algum amigo espiritual para falar a mesma coisa. Então garanto a você que a caridade e terapia,
e Chico mostrou isso de uma maneira brilhante, e tantos outros, é o maior remédio que a gente pode trazer para o nosso coração. Ainda mais se você está num país estrangeiro, tenho certeza absoluta que tem muita coisa aqui, algum trabalho voluntário para você poder doar e vai fazer bem para o seu coração. Tá bom? E o item 5, nós temos lá no Brasil um estudo das emoções, que acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. As pessoas do mundo todo entram, terça, 8 horas da noite, para poder participar desse estudo. Depois, se vocês tiverem interesse em saber mais, no finalzinho, né, procura lá a Rô passa mais informações para vocês nesse sentido. E lá na Pílula do Evangelho tem a pilulinha, linda, né, para as crianças. Ai, gente, é tudo muito lindo. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Tá bom? Juro que agora a última coisa mesmo, que é a recomendação que o doutor sempre pede para deixar por último. É natural que quem vem aqui, principalmente pela primeira vez, tem a sua expectativa, né? Todo mundo tem. E normalmente a expectativa da gente, quando alguém fala assim, fazer um tratamento espiritual, como é que é? Eu vou falar com morto, né? Então cada um tem uma alucinação, falo assim, cada um pensa uma coisa, o que vai acontecer, o que vai agora. Não vai acontecer nada. Esteja aberto. Fica na posição do Ananias, do eis-me aqui, Senhor. Fala, nem eu sei o que vai acontecer em cada tratamento. Então, relaxa. Porque essa pessoa, ela cria essa expectativa, e ele já falou várias vezes, isso atrapalha. Quando a pessoa fala, ele tem que falar comigo. Não, às vezes ele não fala, como boa parte das pessoas. E curiosamente, muitos com que eles não falam têm resultado. Entende? Então, não necessariamente porque ele falou é melhor ou não falou é melhor, porque ele tocou em você ou não tocou. Confie. Todos nós já estamos recebendo. Como é que isso funciona? Enquanto eu vou falando aqui, eles vão dizendo, fala mais um pouquinho, fala mais um pouquinho. O que acontece? Normalmente, dependendo do tamanho do público, tem de 5 a 10, quando o público é muito grande, normalmente de 15 a 20, que tem mais ou menos uns 10. Amigos espirituais de 5 a 10, eles ficam passando na frente um por um aqui. A gente tem um corpo espiritual, é como se fosse um fichário, não precisa nem explicar o nome, é uma ficha, mais ou menos desse tamanho. Aí ela fica em alguns na testa e outros no peito. E aí fica escrito o seu nome que você veio buscar aqui. Literalmente. Creio ou não, mas é assim. Aí acontece exatamente isso. Aí eles estão lá oferecendo. O tratamento já começou. E o engraçado está aí, né? Porque de repente está escrito aqui, né? Por exemplo, Joãozinho, né? Joãozinho, está sentado aí. Joãozinho, sei lá, 37 anos. Está em busca de alívio para dor na perna. Joãozinho é péssimo filho, preguiçoso. Só veio porque a amiga dele trouxe na marra. É descrente, duvida de tudo. Sugestão, deixa eu sofrer mais um pouquinho. Vocês acham que não? Sério? Deixa eu sofrer, mas eu entendo, faz sentido. Porque se você alivia demais o Joãozinho, sem mérito, então para que você vai se esforçar para ter mérito? É besteira. Às vezes aí tem um amigo do Joãozinho, uma amiga da Mariazinha, né? Mariazinha, sei lá, 43 anos, filha generosa, está aqui por causa da mãe que está doente e está desempregada, está ilegal aqui no país, mas procura ajudar a várias pessoas, tem muita fé. Sugestão, visita para a mãe para fazer o que é possível ser feito e intercessão por ela para ver o que é possível ser feito. Aí do nada acontece como aconteceu com uma pessoa aqui no ano passado, que a gente passou e estava com um problema, porque depois o pessoal me contou que resolveu a questão do emprego, né? Ninguém aqui para isso, né? Isso aqui não é uma cabine de emprego, mas o mundo espiritual intercede sim. Vou dizer que não intercede é mentira, intercede sim por algumas pessoas. Então assim, por isso que eu estou te falando, ninguém se cura ou adoece porque entrou no tratamento, é a nossa vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, relaxe, porque eles já sabem o que você veio buscar. Já sabe exatamente para quem que você quer mandar a luz no mundo físico, no mundo espiritual. Então só fica receptivo. E a gente ainda vai ter esse presente, né, da palestra do Wagner, enquanto vocês aguardam. Nossa, olha só que tesouro. Então, do fundo do meu coração, espero que seja especial para vocês, que a luz divina possa, de maneira ainda mais ostensiva, se estender à sua mente, à sua alma, ao seu coração, e que a gente possa sair daqui dessa noite com, né, nossa alma cheia de luz, de gratidão e de paz. Tá bem? Que assim seja.